Olá, consultor Eleva, prazer ter você aqui comigo de novo, tá? Obrigado pela tua audiência. Nesse vídeo a gente vai trazer um pouco mais da prática, tá? Então, se você ainda não viu os outros vídeos onde eu trago um pouco da teoria dos fundos de investimento, recomendo que você assista, tá? Porque lá eu trouxe todos os detalhes que você precisa entender, saber sobre o fundo de investimentos, porque o que a gente vai analisar aqui agora dos fundos é o que a gente já viu lá atrás, tá bom? Então, aqui a gente está, você está vendo aí atrás de mim a página da Expert, né? Que é o conteúdo da XP, onde tem tudo sobre investimento, tá? É uma baita fonte de informação para você lidar com o seu cliente, tá? Qualquer dúvida que você tenha, com certeza você consegue encontrar aqui e com certeza aqui nos vídeos, tá bom? Então, aqui é o site da Expert. Então, eu quero trazer para você o que a gente vai fazer aqui. Vamos buscar dois tipos de fundo, tá? Eu quero trazer para você a gente analisar um fundo DI e um fundo multimercado, tá bom? Então, onde a gente vai aqui? A gente vai arrastar um pouco a tela e aqui a gente entra em produtos, né? Então, produtos a gente tem o quê? A gente tem a opção fundo de investimentos, né? E é onde a gente vai clicar, tá? Então, a gente tem ações, COI, fundos imobiliários, renda fixa e a gente clica em fundos de investimento. E aí já vão abrir alguns fundos, né? Principais aqui que eles selecionaram, né? Mas o que a gente quer é visualizar aí todos os fundos, né? Aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Lá em cima tem esse fundo de investimentos aqui. Ver todos os fundos de investimento, a gente clica, aí vai abrir todas as opções que tem na plataforma da XP, tá? E aqui, o que a gente vai selecionar? O que você deve selecionar sempre primeiro, né? A classe do teu fundo, né? Então, se você está buscando um fundo DI, provavelmente é um fundo para uma reserva de emergência, né? Então, algumas coisas você já sabe. Se é reserva de emergência, você precisa de um fundo com liquidez. Bacana. Outra coisa, você precisa de um fundo de risco muito baixo. Por quê? Porque é uma reserva de emergência. Esse cliente ele não pode ter oscilações muito grandes porque ele pode precisar desse investimento a qualquer momento. E se no momento que ele está nesse investimento e é uma queda muito brusca, ele vai retirar e resgatar esse investimento no momento inadequado, né? Então, portanto, essas duas informações você já sabe, são importantes porque você entende dentro do planejamento dele qual a classe que você precisa utilizar, tá? Então aqui a gente vai o quê? A gente vai selecionar a categoria. Aí a gente vai colocar o quê? Renda fixa pós-fixado. Veja aqui embaixo tem renda fixa pré-fixado e inflação. Nos próximos vídeos eu vou explicar a diferença desses tipos de título, tá? Pós-fixado, pré-fixado e inflação, tá? Todos eles são da classe renda fixa, porém são riscos diferentes, tá bom? E o que pra gente quer, o que a gente quer é o renda fixa pós-fixado, que é onde ele vai acompanhar a taxa de juros, né? A taxa CDI, a taxa Selic, tá? Então a gente seleciona o renda fixa pós-fixado, tá? Que é o que a gente está buscando, né? E aqui eu já quero adiantar para você, enquanto carrega, uma informação muito importante, ó. Veja aqui na legenda, né? Você tá vendo aqui na legenda, ó? Você tem, deixa eu movimentar aqui, deixa eu ver se eu consigo movimentar a minha imagem, porque eu quero mostrar para vocês, tá? Ó. Então, aqui, ó, você tá vendo que tem esse ícone, né? De 15, aqui tem o de 1, aqui tem o de 15 e a legenda tá lá em cima, né? Então, o que significa isso? É o risco do fundo, tá? Então, você, quando o cliente vai a preencher o perfil de investidor, ele vai precisar ter um número máximo dos investimentos. Então, se eu escolho um fundo com 5% e depois escolho outro com 5 pontos, outro com 10, vai somando. Quando ele vai somando, quem é perfil conservador tem um limite de pontos. E aí é onde vai a própria CSP diz, olha, você selecionou produtos para esse tipo de perfil. Para atingir um número mais, para aumentar o risco dos produtos que você está selecionando, ele precisa ter um outro tipo de perfil ou aí assinar o desenquadramento de risco, tá? Mas isso é para um outro vídeo, para outro assunto. Mas só que você entender o que significa isso aqui. Isso aqui nada mais é do que o risco. Então, se a gente está buscando um risco de investimento para um fundo DI, a gente quer um fundo de risco baixo, né? Então, aqui eu vou selecionar, tem até aqui a letrinha, o risco, né? Você consegue filtrar já, ó, clicando aqui, ó. Então eu vou clicar, ele vai me dar do menor para o maior, né? Então aí eu já vou filtrar bastante o que eu tô querendo, tá? Só ver se está carregando. Vamos ver se vai de novo.
Opa, aqui já passou do maior para o menor. Não, eu quero do menor para o maior. Então, o que eu vou visualizar, né? Então, veja aqui nas últimas aulas, se você não viu, é bom que você veja. Olha o nome. O nome a gente tem o quê? Nesse primeiro, a gente tem BNP Paribas Match DIFI referenciado. Então, aqui a gente já tem o que a gente precisa, informação importante. Ele é referenciado ao DI, ou seja, lembra que a gente falou? 95% dos títulos vão ser títulos referenciados ao CDI. Então, informação que você já sabe. E aí, obviamente, o fundo vai ter 80% aí, mínimo de renda fixa, né? E aqui a gente tem cotização, que a gente também já viu. Importante você saber que cotização é uma coisa, liquidação é outra, né? A gente tem, normalmente, o DI vai ser liquidação no mesmo dia, no dia seguinte, né? Mas é importante que você visualize essa informação, tá? Por quê? Lembrando, fundo DI, muito provável que seja para um cliente que precisa de uma reserva de emergência, tá? Então ele precisa de liquidez. O risco, ele é baixo, o risco 1 é o mínimo, né? E a gente vai analisar aqui, ó, a taxa de administração, né? A gente tem fundos 0,35, 0,15, 0,30, 0,0. Por quê? Porque a taxa de administração, ela influencia diretamente na rentabilidade, né? A taxa de administração vai ser, quando você visualiza já essa rentabilidade, já está descontada a taxa de administração. Então é importante que você já visualize. E aqui no nome, é importante que você já tenha ciência que, quando eu falo F referenciado crédito privado, significa o quê? Se tem o crédito privado no nome, significa que 50% da carteira desse fundo, os títulos são de crédito privado. Mais do que 50% no caso, até, né? Então, se ele for mais do que 50%, o que diz a CVM 555? Que precisa estar dizendo no nome que a carteira tenha mais desses títulos, tá? Então, basicamente, é isso que você vai olhar, tá? Você vai olhar a cotização, você vai olhar o risco, você vai olhar a taxa de administração, né? E o detalhe aqui embaixo que você tem até algumas outras informações, né? Se você vê embaixo do nome, SPAR, está escrito referenciado DI, Sul América Exclusive, está escrito referenciado DI soberano. Então você já tem uma ideia de qual tipo de título é. Se ele é soberano, muito provavelmente é o título do governo, é título público federal, tá? Se a gente vai descendo, né? A gente tem, por exemplo, crédito high, né? São créditos que têm o rating dado por agências AA, né? O mais alto nível de garantia, né, de que aquela empresa está saudável, vai pagar esses títulos, tá? Então, basicamente, são algumas dessas informações. A gente, por exemplo, tem também debêntures incentivadas, né, que são o quê? São empresas que constroem portos, rodovias, né? Elas emitem essas debêntures para que o investidor possa também fazer parte desse movimento, né, de infraestrutura. E aí, o governo dá isenção de imposto de renda para esses investidores, tá? Mas especificamente para esse tipo de investimento, tá bom? Então, são algumas coisas que você ao longo do tempo vai pegando, mas é importante que você saiba que você precisa saber do risco, você precisa saber da taxa de administração, você precisa saber da cotização e da liquidação, tá? E aí, mais detalhes, você entra aqui, ó. Opa, aqui, ó, detalhes. Nos detalhes você vai ter muito mais coisa para você saber, tá bom? Fico por aqui, espero ter ajudado, né? E aí, caso você queira, até antes de finalizar, vamos aqui olhar o multimercado, né? Por exemplo, eu tinha mencionado até no começo, né? Eu tava perdendo. Vamos olhar aqui no multimercado. Para que você, mas é a mesma ideia, né? A gente precisa olhar o quê? O nome, para você entender um pouco mais da estratégia. Precisa olhar o risco, né? Para saber qual que é aquele risco que realmente está de acordo com o perfil do investidor ou não. Então, o que a gente tem aqui, né? Opa, vou voltar aqui que ele passou. Então, de novo, categoria, todos não, está um pouquinho lento, mas o que a gente vai olhar? De novo, nome, pelo nome você já entende muito bem da estratégia do fundo. O tipo dos títulos, né, pode agregar bastante aí, né, quando você vai conversar com o cliente para mostrar para ele qual é a estratégia desse fundo, né? Taxa de administração, você precisa saber, tem taxa de performance ou não? Também é importante você saber, né? Cotização, apesar de ser teoricamente um multimercado, um fundo onde mais a médio e longo prazo para esse cliente, né? Por quê? Porque é uma estratégia que depende de uma oscilação maior, né? Então, você pode muito bem
ter que resgatar um momento que não é o ideal, então é importante que se deixe um longo período, até porque também são títulos um pouco mais longos, né? Os gestores costumam trabalhar, tá? Então, carregou aqui, de novo no multimercado, tá? E aí, de novo, aqui os riscos, né? Precisa entender se, somando esse fundo junto com aquele DI, se não vai ultrapassar o limite de pontos do perfil conservador, por exemplo, ou do moderado, por exemplo, tá? Então é importante você sempre ficar ligado. Se ultrapassar, você busca um fundo com risco um pouco menor, né? E aí você vai ajustando de acordo com os objetivos do teu cliente, tá bom? Nesse caso aqui, de multimercado, eu recomendo muito que você olhe isso aqui, ó, detalhes, tá? Por quê? Porque lá vai ter explicando em detalhes qual que é. Aqui não carregou o risco, tá? Mas de qualquer forma, vamos entrar aqui no detalhe do Porto Seguro Macro, porque aqui é importante você saber, ó, qual a estratégia do fundo. Aqui já está selecionado, ó, principais mercados de atuação. Então você já consegue ter uma ideia do que ele está buscando, né? Então, qual que é o objetivo dele, né? E aqui ele diz até as pessoas envolvidas, né? Você consegue também ter uma base de que se essa pessoa entende mesmo do assunto, se não entende, se tem experiência no mercado sobre isso, tá? Super importante você também ter essa noção, tá? E aqui a gente vai para características lá em cima, né? Do lado de análise, a gente vai mais ainda no detalhe, né? Aqui a gente tem, ó, CNPJ, né? Os prestadores de serviço. E aqui tá vendo os documentos, ó? Isso é super importante, tá? Inclusive, recomendo muito que você sempre mande este arquivo aqui para o seu cliente, né? Por quê? Porque esse é um consolidado de informações desse fundo, né? Então, ao invés de você mandar o link, manda esse arquivo, né? Eu vou até ver se eu consigo abrir aqui, ó. Por quê? Porque você já vai ter as principais informações. Pode ser que sejam muitas informações, mas você vai estar se prevenindo de qualquer informação que o cliente não tenha... ou você deixou de falar, mas é que você manda para ele e fala, olha, tá aqui, dá uma lida. Se ele ficou com alguma dúvida, aí você explica. Mas, de qualquer forma, ele já vai ter todas as informações que ele precisa saber, tá? Então, essa aqui é uma dica, tá? Aqui a gente volta, enfim, aqui tem informações um pouco mais simplificadas, né? Mas usa muito essa parte de documentos, tá? É bem importante aí para você auxiliar o seu cliente, tá? E aqui a gente tem, ó, gerais, categoria, multimercado, aqui em cima, tá? Está para ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Vou até movimentar aqui a minha janela. Então, aqui você precisa saber, ó. Isso aqui é o básico, né? Que você precisa saber. Vai estar investindo? Ó, isso aqui tem taxa de performance, tá vendo? Ó? Mas será que vale, ó? Mas, por exemplo, o benchmark. O benchmark é um CDI, né? Será que vale pagar para o gestor uma taxa de performance para superar o CDI? Ou seria melhor pagar a taxa de performance para alguém que supera o Ibovespa, né? Então, são coisas que você precisa avaliar dentro do com que o teu cliente está procurando ou dentro das comparações que você fez com outros fundos de mesma classe, tá? Então, aqui a gente tem também informação super importante que a gente já falou. Cotização, tá vendo? Ó, D mais 5, né? Liquidação é D mais 1, mas primeiro vem a D mais 5 para aí depois, um dia depois, cair na tua conta, né? Então, informação importante, tá? Então, é isso. São algumas informações que eu sempre olho quando eu vou indicar para algum cliente, quando eu vou conversar com algum cliente, antes de falar para ele, tá? Primeiro eu entendo o que ele quer e aí eu vou buscar fazer esse filtro aí na Expera ou em qualquer outra plataforma que você se sente confortável, tá bom? Espero ter ajudado. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí para a equipe de atendimento, com certeza eles vão conseguir também te auxiliar, tá bom? Fico por aqui, aguardo você no próximo vídeo, obrigado pela audiência, um abraço.